Até quando ele enche, até ele solta, né? Só que ele eu já. Bom dia, pastor Zé Hilton. A paz do Senhor, como é que está o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tô tranquilinho? Tudo paz. Como é que está o calor aqui em Brasília? Tá um pouco quente, né? E fala aí o nome do senhor completo. Meu nome é José Hilton Barbosa, né? Sou do Nordeste, sou do Sertão Paraibano. Sertão Paraibano. E hoje eu moro aqui em Brasília. Certo. O senhor nasceu aonde, na Paraíba? Na verdade, eu nasci em Serra Talhada, só que eu me criei na Paraíba, né? Me criei lá, me casei. Aí em 90 eu vim aqui para Brasília. 90? 90. Certo. O senhor nasceu qual o nome da cidade lá? Eu nasci em Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Certo. Só que eu me criei em Santana dos Garrotes, no sertão da Paraíba. Serra Talhada, ela é mais próxima de Paraíba ou ela é sertão também? Na verdade, eu não sei a distância. Mas é área rural ou é cidade? Serra Talhada? É. Não, Serra Talhada é uma cidade grande. Uma cidade grande, né? Grande, muito bonita. É. Eu conheço através da internet, né? Aí o senhor nasceu lá, né? Eu nasci lá, em Serra Talhada. E depois o senhor foi para... Aí meus pais foram para Paraíba, no sertão, em Santana dos Garrotes. Aí é sertão. Sertão. Interior, roça. Roça. E esse calorzinho aqui, então, para o senhor é mamão, né? A gente já é acostumado, é com cultura, né? Aqui é tipo uma frente fria, né? É verdade. E lá é quente, não é? É verdade, lá é quente. Há uma diferença, porque lá tem a umidade, né? Soa, a pessoa soa. E aqui em Brasília aumenta o calor e a umidade diminui. É seco. É seco, o clima aqui é seco. Mas por quê? Lá tem rios, tem muitos lá açudes? Lá tem rio, lá tem açude, né? Falando-se no sertão, né? Sim. Aí contribui um pouco, né? Sim, sim. Certo. Aí o senhor veio aqui para Brasília em 90. Em 90. Qual a idade do senhor hoje? Hoje eu estou com 59 anos, né? 59? 59. Tá novo, né? Será, né? Uma criança, né? Aprendeu algumas coisas até hoje, com essa idade? Olha, da idade sempre nos ensina, né? O tempo ele vai nos ensinando. Se não aprendeu, vacilou, né? É verdade. Até porque nessa nossa caminhada, nós vamos morrer
precisando de aprender alguma coisa, né? Sim. Precisando sempre de aprender. Eu considero que até os 50, sendo muito otimista, 50 nós chegamos na metade do caminho. Sim. Então, se a pessoa ela não aprendeu nada até os 50 anos, ela passou em branco. Eu sei. E será que depois aprende? Eu acredito que rende. É? Assim, porque nunca é tarde para quem quer aprender alguma coisa. E nós como cristãos, tem duas formas de a gente aprender, eu acho, né? Sim. Aí eu quero que o senhor me fala, o que o senhor acha? Com o evangelho e com a vida secular no dia a dia, É verdade. não é? A gente aprende no nosso dia a dia, a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros também a gente aprende. Né? O senhor aprende mais com os seus erros ou com os erros dos outros? Will, com os dois, né? Com os dois, né? Porque a gente está sempre errando, né? Infelizmente. Sim, e muito. Está sempre errando. O senhor acha que é melhor aprender com os erros dos outros? Como? É melhor aprender com os erros dos outros ou com os nossos? É melhor aprender com os erros dos outros. Né? Por quê? Mas, como nós não estamos isentos de errar, aí a gente aprende com os nossos e com os dos Por outros. que o senhor acha que é melhor aprender com os erros dos outros? É melhor? Por que o senhor acha? Sim. Por que o senhor acha? É porque evita, né? Quando a gente vê. A Bíblia até fala para a gente observar, né? A formiga, por exemplo. Quer dizer, a gente observando a vida dos outros e tal, a gente aprende. Se for É melhor aprender. Se for esperto, se for um observador, aprende, né? É verdade. Aí evita de chegar na nossa tenda, né? É verdade. Pastor Leo, o senhor vai falar, o assunto hoje é bom? É do Evangelho Do Evangelho. de fariseu, né? O senhor vai ler alguma coisa ou o senhor vai entrar no assunto e depois ler? Fique à vontade. Como é que o senhor quer fazer? Não, o assunto da moça, né, que fala sobre o Evangelho do fariseu, Qual é o nome dela? é um assunto que tem sido um pouco polêmico, né? No meio cristão. No meio O cristão. senhor pode falar o nome dela? O nome da moça chama Aimee Rocha, né? Certo. Aimee Rocha. E eu concordo com a letra daquele assunto. Eu concordo. Eu não sabia desse assunto não, que estava circulando não. É um assunto que tem sim. Aí esse hino dessa moça, da Aimee, sim. Aí ele fala de quê? Ela fala de muitas coisas que têm acontecido no nosso meio cristão, que não é de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com a vontade de Deus, entende? E aí muitos têm concordado, outros discordado. Eu particularmente concordo com a letra
com a letra daquele hino. É, Concordo. mas teve uns aí que ficaram putos, né? Os que não gostaram é aqueles que cobram para pregar, é os que pagam para os que cobram, Certo? é os que cobram para cantar e os que pagam para os que cantam. Esses, por exemplo, não gostaram de mim. Não gostaram de mim. E no caso, o hino aí, de certa forma, ela expôs, né? Sim, Algumas feridas, né? sim, sim. A letra começou a denunciar o sistema que existe, né? Existe aí um sistema. No meio evangélico, Sim, cristão. infelizmente é a verdade. Certo. E tu sabe que quem faz parte do sistema não vai gostar, Sim. porque eles são beneficiados com a lei do sistema, né? Então, eu cobro e você me paga. Eu fico pensando, pastor, se uma pessoa que está cobrando para pregar, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso não. Porque eu sei que a pessoa tem gastos. A pessoa sai daqui de Brasília e vai pregar lá na Paraíba, ela não tem gastos. Né? Então, eu sou contra o valor exorbitante. Então eu acho que uma ajuda de custo, ok. Mas a pessoa mora numa cidade, a outra cidade fica 50 quilômetros da onde ele mora. E a pessoa cobrar 20 mil, 10 mil, 5 mil. Não, mas não é esse o assunto. O assunto são os pregadores que cobram 5, 8, 10, 15, 20 mil reais e as igrejas pagam. Será que quem cobra para pregar, de certa forma, ela não fica amarrada, não? Às vezes Deus quer falar algo Porque... e ela não fala, ela retém. Sim. Será que não fica, não? Também. Estou só dando uma suposição. Sim, também, porque a Bíblia diz que o presente ele cega, né? O presente, né? O presente ele cega. O agrado, né? Porque, por exemplo, se você me dá um presente, eu fico pensativo se eu precisar te denunciar. O senhor não fica assim, o senhor não fica totalmente livre. Sim. Na hora da pregação. Sim. Como deveria ficar. Sim. E o papel da igreja não é esse na terra, de pregar para anunciar o evangelho. Isso não é o papel da igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que nós devemos cobrar para pregar e não pagar e pagar para os pregadores, porque aí, Wilton, é o seguinte: tem o erro de quem cobra e tem o erro também de quem paga. Correto. Quem paga é tão errado como quem cobra. Então, a letra do hino começou a denunciar esse sistema, essas coisas que acontecem no meu evangelho. O senhor pode citar alguma coisa aí do hino aí? Como? O
Você pode citar um trecho do hino aí que denuncia? O apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo denunciava esse tipo de comportamento. Então, a Bíblia diz que se nós recebemos de graça também nós temos que dar. Entendeu? E o que ela fala no hino que tanto preocupou a galera aí? Como? O que ela fala no hino que tanto está preocupando aí os grandes líderes do Brasil? Ela fala também sobre a Ilha do Marajó, não é isso? Sim. A Ilha do Marajó, onde muitas crianças lá Prostituição? violentadas e tudo mais. Prostituição Prostituição, de crianças lá na... comércio também de criança. E, enfim, essa moça, através desse hino, Certo. ela expõe muitas coisas que não deveriam acontecer. Aí, além disso, o que mais? Ela fala... Eu ouvi um pouquinho do hino. Ela diz que, na letra do hino, que a noiva de Cristo, no caso a igreja, tem se corrompido e está se corrompendo. É claro que eu quero acreditar que ela não falou de forma generalizando todos os cristãos. Claro. Mas que, na verdade, isso existe. Isso existe. Aí aqueles que fazem parte do sistema, é claro que eles não vão gostar. E diz que a preocupação de muitos líderes religiosos hoje, eles se preocupam mais com dinheiro do que com pessoas. E o interessante é que, se falando lá do que acontece lá na Ilha de Marajó, e eu vou mais além, eu quero dizer que o nosso Brasil, ele precisa de um cuidado maior com relação às crianças, por exemplo, às mulheres, Sim. Por exemplo. Sim. E não é um papel só do governo, Certo. é um papel também da igreja, entende? Sim. Você lembra como que estava a cidade de Nínive? Uma cidade corrompida, totalmente profana aquela cidade. E o interessante, que Deus não mandou o governo cuidar do estado daquela cidade. É claro que você que me assiste, eu quero que você entenda que eu não estou aqui tirando a responsabilidade do governo. O meu questionamento é porque os que ignoram a letra da música diz que a igreja não tem nada a ver com essas coisas erradas que acontecem no nosso país. Mas voltando ao assunto lá de Nínive, aí Deus agora envia Jonas
e Jonas prega a mensagem de arrependimento, e aquele povo que estava decretado a morte, certo. Deus agora restaura aquela cidade. Né? Então, Mas por que Deus muda de ideia e poupa o povo? a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, Certo. mas que todos cheguem a ter o pleno conhecimento da verdade. Certo. Wilton, como é que a sociedade ela vai ter conhecimento da verdade se a igreja não está exercendo o seu papel de anunciar o Evangelho? E também não dando bom exemplo. Também. Porque tem duas formas de errar, não tem, pastor? Sim. Diz aí. Eu erro quando eu faço o mal Faz errado. e erro quando eu deixo de fazer o bem. Olha aí. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, O senhor acha que a igreja no Brasil, a igreja evangélica, né? Porque nós temos que falar da igreja evangélica, que é o nosso meio, não é isso? E não da católica, que a gente não pertence à católica, não é isso? Então nós temos que falar de nós, né? sim, Não falar dos outros. é verdade. O senhor acha que a igreja evangélica ela não tem se comportado bem no Brasil, que ela já foi melhor, e que hoje está deixando a desejar? Qual é a análise que o senhor faz? Will, eu não estou sendo aqui radical. Certo. É claro que individualmente existem muitos irmãos que andam pregando o Evangelho, sim. Agora, de forma coletiva, a igreja está fazendo, mas muito pouco. A igreja, ela poderia fazer mais. Até porque é uma ordenança de Jesus pregar o Evangelho. É porque para mim, pastor, parece que tem dois pontos aí. É o fazer a obra, que um deles é pregar o Evangelho, porque fazer a obra me parece que tem mais coisa, não é isso? Uhum. E a forma como a pessoa está se comportando. Sim. Porque o que está, no meu ver, o que tem manchado a igreja evangélica no Brasil, que eu não posso falar de fora, porque eu não estou lá, é como a igreja ela se comporta. Isso. Porque não tem como um filho, vou dar aqui um exemplo, que nem sei se vai ficar bom, um filho que não obedece a mãe e o pai, quando a mãe vai falar ele responde errado, com grosseria, bate a porta, às vezes até empurra a mãe, xinga a mãe e o pai, e quando no dia do aniversário da mãe esse filho vai com um presente e chora e abraça e chora, mãe eu te amo. Então é meio contraditório, né? É o que a letra do hino diz. É o evangelho de fariseu. Porque dependendo de como ele está, talvez seja bom até ele mesmo pregar mesmo. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque tem havido muitos escândalos, não é? Sim. Tem havido muitos escândalos no nosso meio. E isso tem feito com que a gente não tenha tanta
ousadia, tanta força para anunciar o Evangelho? E aí muitos estão questionando concernente à letra do hino da moça. Mas Jesus também já denunciou, os apóstolos denunciaram, a igreja denunciou esses falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, né? Mas eu concordo com a música da moça. Ela chama de alguns, ela chama de alguns de fariseus, né? Sim, alguns, não é verdade? Né? Ela não. Nós sabemos que, é claro, eu não quero pensar que aquela moça ela generalizou, até porque tem uma parte do hino que ela se inclui, Sim. né? É uma parte, é uma parte. E o que é um fariseu, pastor? Às vezes tem pessoas que não conhecem pouco da Bíblia e ela talvez não saiba o que é esse termo, né? O que é um fariseu. Quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, Jesus ele combateu muito o evangelho do fariseu. Eram pessoas religiosas, certo, que se preocupavam, por exemplo, com a aparência, ele se preocupava, por exemplo, com o exterior das pessoas, e quando na verdade a Bíblia diz que tem que lavar primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também esteja limpo. Outra coisa, os fariseus. Quer dizer, se o exterior estiver limpo e por dentro sujo, não vai adiantar nada. Não. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque é do coração do homem que sai o roubo, a prostituição, a mentira, enfim, né? Ou seja, não tem como estar, se ela não está bem por dentro, o que ela falar vai corresponder o que está, o depósito, Sim, que está depositado lá dentro. Sim, é porque o Evangelho, ele começa a trabalhar na vida do ser humano de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Outra característica dos fariseus, Jesus disse que eles colocam o fardo pesado para os outros carregarem, só que eles mesmos não tocam nem com o dedo. Pastor, mas e como é que eu sei que alguém é um fariseu? Jesus disse também que pelos seus frutos conhecereis A árvore. Que tipo de árvore é, né? Sim. A Bíblia diz que não pode colher uma fruta boa de uma árvore má, e que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, o fariseu ele é conhecido. As pessoas que se deixam enganar por elas. Quer dizer que querendo ou não, ele vai soltar o seu fruto. O evangelho do fariseu, ele é conhecido. Ele é conhecido. Entendeu? Só que muitos cristãos têm se deixado enganar por este evangelho.
Porque o evangelho do fariseu, por exemplo, ele é um evangelho materialista. Ele é um evangelho terreno. Ele não está, é como se ele fosse um hipócrita. Como? É como se ele fosse um hipócrita. Sim, sim. Ele fala, mas não vive. Não, não é como se ele fosse, ele é um hipócrita. Ele é um hipócrita. Ah, ele é um hipócrita. Ele é um hipócrita. O fariseu ele é hipócrita. Ele manda você ir e ele não vai. Ele diz para você fazer e ele não faz. Entende? E orienta que as ovelhas se comportem assim e ele mesmo não se comporta. Sim, sim, é verdade. Então, esse é o evangelho de fariseu. Eu lembro que, acho que é em Mateus 23, se eu não estiver enganado, que se refere a esse tema aí, que ele fala assim: vocês podem fazer tudo que eles falarem, mas não ajam como eles agem. Sim, porque É engraçado, isso é um paradoxo, né? é verdade. Porque as obras deles os reprovam o que eles falam. Ou seja, as pregações que eles pregam é aquilo mesmo. Sim. Aí é uma outra questão. Até porque o apóstolo Paulo diz que o falso, ele falsifica a mensagem. Ele consegue falsificar a mensagem. Olha o perigo aí. Né? Ou seja, a gente tem que estar bem atento. Sim. E a Bíblia diz que se a gente não tiver cuidado, até os escolhidos serão enganados. Se não ficar atento. Se não ficar atento. É verdade. Porque às vezes é sutil, né, pastor? É sutil. É porque o falso tem hora que ele parece com o verdadeiro. Mas se a pessoa observar direitinho, a pessoa vai ver que tem uma diferença. Eu sei, pastor, que quando eu não era crente, e eu acho que muitos também que não são crentes, muitas pessoas que não são evangélicas, que não têm contato com a Bíblia, que nunca entraram numa igreja, se tem uma coisa que eles acreditam, uma instituição séria hoje no país, para mim, eu na minha época, eu era na igreja. Até hoje, a igreja, apesar de tudo que tem acontecido, a igreja na terra ainda é uma referência. Porque hoje no Brasil, muitas pessoas duvidam do Congresso, duvidam do Judiciário, Sim. Desconfiam, né? Sim. Colocam em dúvidas o governo, não importa qual seja. Sim. Né? Só que hoje parece que a igreja ela está entrando nessa relação, né? É verdade. Me parece assim. Sim, é verdade. Mais uma vez eu digo, nós não estamos aqui generalizando. Claro que não. Generalizando. Claro que não. Mas a igreja, ela já foi vista com os olhos melhores pela sociedade. Sim. Mas, repito, apesar do que tem acontecido de negativo, sim, no nosso meio, a igreja ainda é uma referência. E tem pessoas ainda maravilhosas, Tem. honestas,
Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Tem igrejas, denominações honradas, Tem. honradíssimas, Tem. pessoas comprometidas É verdade. com o ser humano, com a transformação do ser humano, que não está olhando só o dinheiro, É né? verdade. Tem. Que tem prazer, tem alegria em ajudar o ser humano a sair da sarjeta, né? Do pecado e tal. Eu acredito piamente nisso. É verdade. Mas o que resta a nós como igreja é primeiramente olharmos para nós, acertar, Através dessa denúncia, olhar para si, sim, falar assim, verdade. o que isso tem a ver comigo, né? É verdade. Fazer uma reflexão, só acho que caberia isso. Caberia. Aquele hino veio para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa postura como crente, Sim, como obreiro, como pastor. Veio como uma reflexão, né? E nós temos que nos comportar direito, como a Bíblia diz, e fazermos o que Jesus falou, pregar o Evangelho a toda criatura. eu lembro que na roça, quando tinha pessoas que se destacavam, Sim, e às vezes os nossos pais falavam assim, quando você chegar na casa de fulano, você se comporta bem, porque ele é sistemático. sim, Ele lá não gosta de bagunça. sim, Quando você entrar, você não entra sujando a casa. Você não pode falar palavrão perto dele. sim. Então tinha uma pessoa ali diferenciada. É verdade. E no nosso meio existem pessoas que fazem a diferença. Tem, né? Mas precisamos muito mais dessas pessoas. Né? O Evangelho ele está carente de pessoas compromissadas com a obra de Deus aqui na terra. Né? A igreja está precisando. Jesus disse que a seara ela é grande. Agora, os trabalhadores é que são poucos. E eu volto a repetir, pastor, nesse ponto que eu vou falar aqui, eu não sei porquê, mas Deus sabe. Talvez hoje, talvez não. Eu acho que se a pessoa não tampar a goteira da sua casa, ela nem adianta sair É verdade. para arrumar outras goteiras. Sim, é verdade. Porque eu vou para a casa dos outros tampar as goteiras, reformar a casa. Irmão, ô fulano, eu vim aqui te ajudar, mas lá em casa tem goteira, tá goteirando. A Bíblia diz, Jesus disse que ele estava falando do Evangelho do fariseu. Sim. Ele disse, olha, quando você for tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Olha, Então, tem que haver um comportamento, primeiramente de nós. tem que tomar um banho, não tem? Tem, Passar uma bucha. tem. Você conhece bucha paulista? Conheço. E aí, os fariseus não gostaram da mensagem. Ficaram chateadinhos. Ficaram, você lembra? Foi por isso que mataram Jesus, que Jesus começou a denunciar o sistema. O sistema religioso da época, Implantado. ele está implantado hoje no nosso país, por exemplo. E esse sistema ele precisa ser denunciado. Aí quando Jesus começa a expor, aí ele compra a briga, não compra?
Sim. Aí não gosta. Se a pessoa for na água, não tem problema, né? Não. Se a pessoa for na água direitinho, Sim. né? Se amoldar, ele não vai achar confusão, vai Não. Se você entrar na forma. entrar no sistema Ah, e você começar a ser beneficiado por esse sistema, você ficar caladinho, sem expor, aí você é bem visto. Agora, e não vai achar problema. não, você não vai achar problema. Você só tem que conformar com o sistema que foi implantado. E tudo aparentemente está certo, né? Sim, aparentemente. Porque não tem ninguém gritando, não tem Sim. ninguém doendo, Sim, não tem ninguém levantando bandeira. Aparentemente estamos tudo bem, né? sim, Tá tudo em paz. está tudo em paz. Aí quando aparece alguém usado por Deus que começa a denunciar esse falso evangelho, aí agora você vai encontrar aí os inimigos vai se manifestar, Se levantam. se levantam. Tem mais alguma coisa que eu quero falar aí Não, por hoje, né? nessa manhã? Por hoje, que essa nossa conversa aqui, Qual que o senhor acha que deveria ser o título desse vídeo? uai, você vai dar um título, você vai dar um título a esse vídeo, né? Pregando a verdade, ficaria bom. É porque nós temos olhado muito para as pessoas e esquecemos de olhar para nós. Aí tá. Aí o apóstolo Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Olha, Agora, quando Não, Deus ele- levanta alguém para nos julgar, para nos denunciar, aí a gente fica chateado. Mas na verdade, essa nossa fala aqui, eu creio que a gente está aqui conversando para que todo aquele que ouvir venha refletir na sua vida. sim. Se consertar, Sim, se estiver bem, que continue melhor ainda, é verdade, que fique melhor ainda, e se tiver errado, se conserte. é verdade, Porque o evangelho é isso. é verdade, Senão, serve para quê? é verdade. Então eu quero agradecer a você por me convidar, por me dar essa oportunidade. Quer dizer que o senhor hoje conseguiu falar? Hoje eu consegui falar mais do que na primeira vez. É porque na primeira vez você não deixou. A primeira vez o que era para eu falar, quem falou foi tu. Como diz o senhor, por que você não falou só? Se fosse para tu falar só, não precisava. Mas foi muito bom, não é isso? É isso. Eu agradeço a você e vamos continuar orando pela igreja, pelos irmãos, Isso. para que Deus continue usando pessoas na terra para denunciar o sistema, viu, Igor? Sim. Há um sistema implantado. E esse sistema, ele precisa ser denunciado. E eu acho, pastor, que cada pastor tem um sistema na sua própria igreja.
um pequeno sistema, não tem? Tem. E que esses pequenos sistemas, Sim. eles formam um grande. Sim. Se combater os pequenos, eu acho que cada líder, cada pastores tem que procurar combater no seu pequeno sistema. É verdade. Não é? Porque assim como numa sociedade ela é feita de famílias, então que as coisas erradas seja combatido nas famílias que formam a sociedade. Sim. Não é? Então a igreja da mesma forma, se a igreja no Brasil ela é formada de milhares de igrejas, Sim. que aí depois se chama a igreja no Brasil. Sim. Então que cada líder faça o certo no seu pequeno sistema, É verdade. né? Eu não acho que necessariamente o nome sistema ele seja só negativo. Não. Pode ter um sistema positivo. Sim. Ó, nosso sistema aqui, a gente vive a palavra, então é um sistema positivo, né? Se cada um fizer, É verdade. não é? Então, pastor Zé Hilton, obrigado, né? Pelo senhor ter concordado da gente fazer mais esse vídeo. Se Deus quiser, em nome de Jesus, que a gente venha fazer outros, que cada vídeo que a gente fizer esteja prestando um serviço para quem está ouvindo, para reflexão, aprendizado, né? No pouco que a gente sabe, a gente vai fazendo, não é? Que a gente venha deixar nossas vaidades de lado, né? Hoje eu olho os primeiros vídeos que eu fiz, dá vontade de rir, falei, caramba, como eu tenho que aprender, né? E é isso que eu quero aprender cada dia mais, né? Com esse canal, que Deus possa nos abençoar. Você que está ouvindo e vendo esse vídeo, que você possa se inscrever no canal Semeando 67, não é? Dar o like, compartilhar o vídeo, né? No grupo da família, com os amigos, né? Que Deus possa abençoar muito. É muito bom o cristão que ele ouve a palavra e ele se dá o luxo de rever. Não vou, isso que eu não gostei, tá me atacando e vai pula o vídeo, não. O verdadeiro cristão, ele ouve a crítica e vê se aquilo cabe ou não. Se não couber para ele, ok. Se couber, ele vai pegar aquilo lá, não é? Vai ver e vai se consertar. Esse é o verdadeiro cristão. É verdade. Não é? Então é isso, eu vou virar aqui a câmera. Pastor, levanta aí. Então, estamos aqui. Pode vir para cá, pastor. Pastor Zé, por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque aqui eu não aprendi ainda a virar lá essa câmera do celular. Quer dizer mais alguma coisa? Não, só quero mesmo agradecer, né? E que Deus abençoe a cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Essa palavra foi boa, não foi? Foi boa, foi ótimo. Muito boa, muito boa. Não é? Que Deus possa, né, abençoar cada um de vocês. Abençoe. Hoje é que dia? Quarta? É quarta. Abençoa a sua quarta-feira. Deus abençoe, né? Grandemente você e sua família, com curas, com prosperidade, não é? Uma união no lar, que o lar de vocês, Jesus faça parte do lar de vocês, que o lar de cada um de vocês tenha paz, né? Verdade. Porque o mundo aí fora pode estar o inferno que for. Agora na casa da gente tem que ter paz. Com certeza. Então é isso. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Amém. Vou só aqui.